Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus pela sua vida, vocês que estão acompanhando este canal. Graças a Deus por vocês. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3 e o capítulo 4. A gente vai estar dando uma olhada nas questões a respeito do altar ali, quando o povo voltou ali para reconstruir Jerusalém, que eles já começaram a sacrificar, digamos, ao Senhor holocaustos, como a gente vai estar olhando aí. No capítulo 4 a gente vai ver uma oposição dos inimigos do Senhor, na verdade, dá para a gente entender desta forma, porque eu penso assim, quando começa a falar sobre a palavra, digamos, nos dias atuais, hoje, se começa a pregar, levanta muitas questões ao redor da gente. Muitas pessoas vêm querendo desanimar o que está ouvindo a palavra e assim por diante. E aqui a gente vai ver uma questão já, quando o povo chega ali para reconstruir o templo, muitos chegam ali para estar desanimando aquele povo que foi levantado para estar servindo e restaurando o templo do Senhor, e a gente vamos estar olhando esse contexto no capítulo 4 também. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor, com a Tua palavra. Nos orienta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, no capítulo 3 fala bem assim, ó. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, reconstruíram construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Interessante a gente analisar que antes deles construírem os muros ali, eles começaram ali a estar adorando o Senhor com os holocaustos. Dá para a gente entender desta forma, para depois eles estar começando a pensar nos muros e os outros detalhes aí que fazia a composição do templo do Senhor. Depois de acordo com os que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios de lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas, determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como oferta voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, ali antes de ter levantado os alicerces, ali eles já estavam fazendo sacrifício e já pedindo para o Senhor estar participando ali junto com eles, né? Usufruindo dos holocaustos. Dá para a gente entender desta forma. E depois eles começam a estar construindo o templo, reconstruindo na verdade. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois da chegada de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Selatiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores
lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsavelmente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Dá para entender que os mais velhos ali que tinham visto a glória daquele outro templo que Salomão tinha edificado e enfim, cada rei que passava, uns destruíam, outros chegavam a reconstruir alguma coisa, enfim, era magnífico. E agora, bem provável ali que, como na Nabuzaradã, que nem a gente viu, e instituído por Nabucodonosor, eles colocaram fogo ali, deveria estar em ruínas. E os mais velhos estavam chorando de tristeza de estar vendo aquela situação. Porém, os mais novos estavam alegres ali de estar participando novamente, de estar reconstruindo o templo ali de Jerusalém. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Enfim, uns choravam digamos, de tristeza, pode ser também, ou de alegria, e outros ali estavam muito felizes também, né? Quando os inimigos de Judá, no capítulo 4, e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, e foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Enfim, era uma grande mentira deles ali. Eles, na verdade, eles estavam interessados em estar colocando confusão à obra ali. Vamos ver o que Zorobabel fala. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e até atemorizá-los para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Enfim, eles foram ali querendo impedir eles de estar reconstruindo o templo do Senhor. E eu vejo também, assim, hoje, se a gente for falar pessoalmente, né, que hoje a gente fala da palavra e prega para um, prega para outro e vai falando. E você vê que chega num determinado ponto, os inimigos do Senhor eles se levantam começando a colocar em dúvidas. E começam a estar falando ao contrário do que você está falando a respeito da palavra, porque a palavra hoje é o que nos alicerça em tudo. E aqui também os alicerces ali quando foram lançados do Senhor do templo, o povo ali estava, os inimigos de Deus estavam colocando eles ali em descrédito, desanimando eles para que não prosseguissem e não conseguissem estar levantando o templo do Senhor novamente. No versículo 6 fala bem assim, ó: no início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Renum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes.
Assim a gente viu no início que ali ficou para Dário, ali que Dário tinha falado, olha, passados os 70 anos agora, o Senhor me deu todos os reinos e vocês vão lá reconstruir o templo. E agora mudou de rei, e agora já está começando a já mudar a situação do próximo rei que se sucedeu ali no lugar de Dário. Ele falava bem assim, ó, o comandante Renum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, e de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Arsubanipal deportou e assentou-se na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Eles vão levantar aí uma questão a respeito até das crônicas que a gente leu ali, quando o povo ali se rebelava e iam se destruindo tudo e reino tomado. E vamos ver o contexto disso aí. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém, estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má, estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio, e não nós é conveniente ver a desonra do rei. Nós enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos dos seus antecessores, né? Ele pede para estar vendo antigamente como que esse povo judeu vivia. E eles usam até as crônicas, vamos ver só. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde as épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. Cá entre nós, eles não estavam falando uma mentira, digamos assim. Eles estavam alertando o rei de alguma forma, porque a gente viu tudo que a gente leu aí. Era um povo rebelde e era obstinado à desobediência mesmo. Ali o Senhor guiava eles, mandava os profetas e eles desobedeciam. Por isso que estava aquele montão ali de destruição em Jerusalém. O rei enviou-lhes a seguinte resposta. Ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi trazida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu que esta cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída, enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízos. Enfim, os inimigos ali do Senhor, na verdade, eles levantaram essa questão realmente também, porque eles estavam pensando assim, vamos sofrer com prejuízos aí se esse povo reconstruir, começar ali a estar vivendo com as próprias pernas, de repente, daqui a pouco nós vamos ter prejuízo, porque eles cobravam tributos aí do povo de Israel. Enfim, eles tinham de todo mês aí, digamos, de alguma forma tá dando dinheiro para esse reino aí de Artaxerxes. E eles não estavam querendo ser lesados nessa questão e levantaram toda essa questão. No mais, eles não estavam errados, porque o povo realmente era desobediente mesmo, desobediente.
Enfim, mas o Senhor é que estava no comando e quando está na mão de Deus não tem como dar errado, né? Eu penso dessa forma. E de alguma forma tinha que ser destruído porque já estava a maldade, já chegou, né? Digamos, já ultrapassou a medida. E agora ali eles estão tendo uma chance de estar reconstruindo de novo e está preparando até, digamos assim, até o caminho para Cristo. Porque sem aquela reconstrução, sem aqueles alicerces levantados, o nosso Senhor Jesus não poderia ter pisado aí em Jerusalém e não ter, digamos assim, ser crucificado e ter aspergido o sangue dele, e a gente não tinha purificação dos pecados, não teria garantia nenhuma de vida eterna. Enfim, graças a Deus, graças também por esse povo aí que estava aí reconstruindo o templo, que o Senhor Jesus esteve lá, pisou, enfim, viu todo aquele cenário daquele templo, e para frente a gente vai ver nos evangelhos também que o Jesus chora sobre aquele templo quando ele olha também, né? Enfim, lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, né? Enfim, era essa a leitura de hoje. Aí a gente vai dar continuidade nesta leitura ainda, esse contexto que a gente viu hoje, a gente vai estar vendo para frente aí, até se desembaraçar toda essa história aí. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!